A igreja pode se assentar. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Esta é uma verdade, é uma promessa também da palavra de Deus. E hoje é o nosso primeiro domingo do Advento. Para quem não sabe o que é o Advento, é uma comemoração dentro do calendário litúrgico cristão, onde os 4 primeiros domingos antes da celebração do Natal, e nesse ano o nosso último domingo coincide então com a véspera do Natal também, tem-se alguns temas para eles. E o tema de hoje, e foi minha falha, queridos, eu esqueci de colocar aqui, passar para quem faz os slides, mas é esperança. Por que temos esperança e onde a nossa esperança se encontra? O Natal, ele é a história da humanidade. Ele é aquilo que o homem mais busca, mais procura. É aquilo que nós devemos mais desejar. Porque é no Natal que o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, o que estava no princípio com o Pai, o Filho, que nós lemos no Credo Apostólico, se encarna e vem e nasce da Virgem Maria. E hoje nós vamos começar a contar essa história aqui na igreja. Se és nosso visitante nessa manhã, se estás aqui e ainda não conhece essa história plenamente, ou talvez conheça pelo shopping, pelo ir pelo shopping, escutar as músicas do shopping, normalmente da Mariah Carey, ou então do Wham, infelizmente. Mas eu gostava que hoje nós pudéssemos repensar essa história. Aqueles que nos ouvem direto, aqueles que ainda vão nos ouvir, espero que consigam ouvir antes da chegada do Natal. O tema do nosso advento é para que nós possamos entender essa história desde o começo. Por isso hoje eu gostava que pudessem acessar ou abrir as suas Bíblias em Gênesis no capítulo 3. Um texto que é conhecido em parte, um texto que é triste, mas um texto também que é profundamente alegre, porque enche o mundo de esperança. Como eu digo para os irmãos, como esse é uma narrativa histórica. Mas espera aí, Lu, ou pastor Luciano, como quiserem chamar, eu prefiro Lu. Quer dizer então que os primeiros capítulos de Gênesis não são mito? Não são história? Com E minúsculo? Não. São fatos. Aconteceram realmente e aconteceram dessa forma. Eles foram escritos em prosa altamente poética, mas são factos que aconteceram, que trouxeram ou que narram ao mundo o começo da sua história. Um autor que eu gosto muito, chamado Francis Schaeffer, ele diz que se os primeiros 11 capítulos de Gênesis forem retirados da Bíblia, o restante da Bíblia, até o final, até Apocalipse, não faz sentido algum. Então, a pergunta que nós fazemos nessa manhã é: o que esse texto tem a ver com o Natal? Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor, fala aos nossos corações. Nós estamos aqui nessa manhã para prestar-te culto, ó Deus. E o Senhor, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, aceita a nossa adoração, mas ainda, Pai, Tu nos instrui para que possamos, ó Deus, caminhar contigo, para que possamos saber o verdadeiro sentido do Natal, saber, ó Deus, o porquê que o Senhor enviou o Teu Filho para que nascesse a Virgem, vivesse uma vida sem pecado, morresse e ressuscitasse. Obrigado, ó Pai. Obrigado por nos trazer nessa manhã e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto, meus queridos, Gênesis capítulo 3, que narra um acontecimento muito triste. Ele narra a entrada do pecado no mundo. É um texto que, antes de mais nada, não foi escrito para nós, nem para ti, nem para mim. Ele foi escrito para um povo que acabara de ser
resgatado de um cativeiro, acabara de ser resgatado da escravidão. Se vocês conhecem o livro de Êxodo, a partir ali do capítulo 12, o povo de Deus é retirado do Egito, o povo de Deus é salvo com a mão poderosa do Senhor, através das 10 pragas, acho que os irmãos devem lembrar-se aqui daquela história. E depois disso, esse povo começa a peregrinar num deserto muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. Mas é um povo que havia passado em escravidão por mais de 400 anos. A Bíblia fala 430 anos. E ali aquele povo ouvia as histórias de pais para filhos, a contar desse Deus que havia criado todas as coisas. Mas essa história começou a diluir-se no meio daquela cultura pagã. E qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. A história da redenção, a história da criação, a história do poder de Deus, ela se dilui em tudo aquilo que a cultura traz. E até mesmo aqueles que conhecem a Deus, muitas vezes não conhecem toda a história ou não sabem o sentido, a coesão que essa história tem. Aquele povo acabara de sair do Egito, não conhecia mais tanto sobre esse Deus, e Moisés, então, que era ali o seu profeta, o seu líder também, o que falava diretamente com Deus, vem para aquele povo, em um determinado momento, no deserto, e começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Moisés contou essa história para o povo, escreveu essa história também, para que o povo pudesse saber quem era esse Deus. O Deus que, lá em Êxodo capítulo 3, se revela a eles dizendo: o meu nome é Iavé. Eu sou o que sou, é a tradução. E as nossas Bíblias traduz como Senhor. É assim que as nossas Bíblias colocam o nome de Deus. Por que isso é importante? Porque agora nós vamos entrar nesse texto e precisamos ter na nossa mente o que estava a acontecer aqui. Esse povo, Moisés diz, ele criou os céus, e o povo olha para cima, e também criou a terra, e o povo olha para baixo. Ou seja, o povo tinha noção, então, que Deus Yahvé havia criado todas as coisas. O modus de Deus fazer essas coisas, o modo de Deus se revelar, é o modo como ele vai nos mostrar nesse texto. Ele é um Deus gracioso, é um Deus relacional, é um Deus que busca o seu povo, mas ele também é um Deus justo. Porque antes dele falar com Adão, o que ele vai dizer aqui com Adão e Eva nessas palavras, ele estabeleceu uma aliança com o homem. E a nossa introdução é um pouquinho mais longa do que o normal, mas ela é necessária para todos esses próximos domingos. O nosso Deus se relaciona contigo e comigo, conosco, através da aliança que ele estabeleceu com toda a humanidade. Uma aliança que nos 2 primeiros capítulos de Gênesis foi perfeita de ambas as partes, porque aquela parte ao qual Deus chamou para fazer parte dessa aliança, que é o homem, e aqui entenda, a humanidade, representadas ali, em primeiro lugar por Adão, que era o representante, e por Eva, viviam em estado de perfeição. Mas chega o capítulo 13, o capítulo 13 começa assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Veja bem que a primeira coisa é a figura desse animal, o animal que a palavra sagaz significa aquele que pode enganar, aquele que através das suas palavras pode conduzir para algum lugar. E aqui já há alguma coisa totalmente fora do comum. Um animal a falar algo, isso nos chama a atenção. E segundo ponto é que diz que o Senhor Deus tinha feito. Mas veja bem que a hora que esse animal abre a boca, ele diz à mulher: é assim que Deus disse.
Qual que é a diferença muito simples que existe nessas primeiras palavras? Moisés narra que a beleza da criação, porque foi Deus quem criou, foi o Senhor Deus, o Deus relacional. Mas a serpente, na hora que ela vem para começar a falar, ela fala, é assim que Deus disse. A palavra Deus aqui, ela é usada no sentido não relacional, mas de apontar simplesmente para aquele que tem poder. No princípio, criou Deus, os céus e a terra, para mostrar o poder de Deus, mas depois é mostrar que esse Deus se relaciona. E aqui, meus queridos, a serpente já começa a enganar a mulher, ou querer enganá-la, dizendo, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Bastante conhecido. Havia um fruto ali no meio do jardim. Nós tentamos adivinhar que fruto era esse, para mim era uma jaca, porque eu conheço uma fruta espinhosa, grande, que se cair em cima de alguém mata, mas brincadeiras à parte, o fruto nós não sabemos qual que era, mas aqui as pessoas, o que nós vemos aqui, é que a mulher disse que no meio dessa árvore, desse jardim, tinha um fruto que eles não deveriam comer nem tocar. Gênesis capítulo 2, 17, não diz que não poderia ser tocado, mas apenas que não poderia ser comido. A cabeça já começava a ter alguma confusão aqui, e aí completa para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ou seja, a contradição daquilo que há sobre a tentação. Quando a palavra da serpente contradiz aquilo que a palavra da Bíblia ou a palavra de Deus fala. Porque Deus, veja que a serpente usa de novo essa palavra, aquele que não se relaciona contigo, aquele que não se preocupa contigo, é apenas aquele que tem poder, sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que a serpente ofereceu? Que na realidade, quando nós olhamos lá para o livro de Apocalipse, nós sabemos que essa serpente era Satanás, ou essa cobra estava sendo usada por Satanás, então é ele que nós devemos ter em mente aqui. Satanás oferece o que é palatável, porque aquela fruta era gostosa, era boa aos olhos, agradável e desejável. É isso que uma tentação traz, o que é palatável, o que é agradável e o que é desejável. E aquilo foi trazido, meus queridos, para a mulher naquele momento, e a mulher sucumbiu em primeiro lugar. Veja bem que nesse ponto, sobre a tentação, existe um fator aqui que diferencia muito Adão e Eva de nós, e é muito triste. Naquele momento, a primeira tentação que veio, o primeiro sopro que veio, foi exterior. A partir daquele momento, em que tanto a mulher quanto o homem comem do fruto, não somente do exterior vem essa tentação, mas da nossa própria natureza, que passa a ser corrompida, que passa a ser manchada pelo pecado. Sobre a tentação, então, nós vemos que ela é trazida para nós com algo que é agradável, palatável, desejável. Existem coisas assim que chegam próximas às suas vidas? Que querem tomar um lugar que verdadeiramente é de Deus, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja com aquilo que come, com aquilo que bebe, ou com algum vício, seja online, seja de uso, que nenhum de nós aqui sabe ou tem acesso? Essas coisas vêm e vêm para destruir, que era a razão principal pela qual Satanás se colocou aqui nesse momento. Vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu,
e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui há a consumação. Se no primeiro a tentação é sobre a tentação, no segundo é sobre a consumação. A mulher tomou e comeu, e deu ao marido e comeu. Aqui o nosso texto fica um pouco obscuro, mas o original é claro para a gente, que da mesma distância que, por exemplo, eu e o Lucas estamos aqui, ou que o Iago está da Sílvia, Adão estava de Eva. Ele estava presente naquele momento, ele havia sido o primeiro criado, ele era o representante dessa aliança que Deus havia criado com a humanidade, porque ele já havia dado uma ordem para Adão e para Eva que eles deveriam multiplicar, encher o mundo e cultivar o jardim. E aquele homem que ali estava não fez absolutamente nada. E parece que essa é uma das coisas que entra na raiz da humanidade e permeia-nos até hoje. Pela omissão que nós, homens, masculinos, temos em tantas áreas da nossa vida. Especialmente, mas não somente, nos nossos relacionamentos com as nossas esposas. E eu deixo isso aqui como um aviso que o texto nos fala, porque a tentação ela é agradável, palatável e desejável. E pela omissão que se completa, vem a consumação do pecado. O texto, então, continua que depois da tentação e da consumação, eles vão ser agora confrontados. Porque entendimento, tanto o homem quanto a mulher teriam. Faz parte do desenvolvimento da história de Deus para a humanidade. Lu, como é que você sabe isso? Não está escrito? Está escrito. Olha para a Bíblia, olha para a palavra. E vejam como nosso Deus se revela progressivamente, dando conhecimento de quem Ele é, através da história, para que o homem possa se relacionar plenamente com Ele. E é assim que Deus continuaria a fazê-lo. O homem foi criado finito, Deus é infinito, o homem nunca vai conceber plenamente a mente de Deus, e Deus vai continuar eternamente a nos instruir de quem Ele é. Mas o homem preferiu o caminho mais curto, o caminho de tomar do fruto e comer, para que se abrissem os olhos, para que se tivesse o entendimento que ele precisava ter. E ele teve. No capítulo 2, versículo 25, diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. No versículo 7 do capítulo 3 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles andavam nus e não se envergonhavam, agora os olhos se abrem, o conhecimento vem, e a primeira coisa que eles têm é vergonha de olhar um para o outro, porque há algo que foi ali transparecido que não deveria ser da maneira como estava, e de uma forma bem medíocre. Eles pegam folhas para se cobrir, como nós vemos nas pinturas de Adão e Eva no paraíso. Queridos, a partir desse momento, o homem e a mulher não eram mais os mesmos. A partir desse momento, exatamente do versículo 7, do capítulo 7, versículo 7 do capítulo 2, o pecado entra no mundo. E a história que nós conhecemos, então, hoje, começa. Da maneira como nós conhecemos. Se assim não fora, ainda viveríamos de como era no capítulo 1 e 2 de Gênesis, na progressão do conhecimento de Deus, nos grandes descobrimentos que deveríamos fazer, nos desenvolvimentos da humanidade, de tudo de belo que existe, mas tudo isso potencializado. Mas por causa desse momento, não é mais assim. Quando ouviram a voz de Deus, quando ouviram a voz do Senhor Deus, veja a mudança de tom aqui de Moisés. Ele falou que a serpente usou a palavra Deus, dando ênfase no poder, e agora ele muda para Senhor Deus. Quem que é mesmo Senhor Deus? Aquele que se relaciona, aquele que está perto. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher,
por entre as árvores do jardim. Já imaginaram a confusão? Estavam nus, segurando folhas e tentando esconder de Deus. Que os Salmos nos diz que não adianta eu ir para o mais profundo dos abismos, subir ao lugar mais alto, ou se somos quando crianças fazemos isso demais, escondemos embaixo do cobertor. O Senhor Deus sabe onde nós estamos. E quando fala da viração dos dias, meus queridos, o texto começa a trazer também essa questão da graça do nosso Deus. A viração do dia é aquele período entre o final do dia e o começo da noite. Se o dia era muito quente, a noite era muito fria, a viração do dia era o momento perfeito. E esse texto está sendo falado, ou foi escrito em primeiro lugar para a Igreja Pedras Vivas? Foi escrito para quem em primeiro lugar? Para o povo que estava a sair da onde? E estavam a peregrinar no? Mas aquele momento, o momento mais gostoso do dia, era quando o Senhor Deus, continuadamente vinha para estar com o povo. Mas eles se esconderam. E então, versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Vejam que não é a mulher. Chamou ao Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comesses da árvore que te ordenei que não comesses. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele confronta o próprio Deus, quando é confrontado com o seu pecado. Ele coloca a culpa no próprio Deus, porque fala: a mulher que tu me destes, esta me induziu a pecar. Esta me fez pecar. Queridos, nem Satanás os fez pecar. Eles pecaram porque quiseram. Eles foram soprados, mas quem foi que lá e pegou no fruto, trouxe e comeu, foram eles. A culpa é deles, a responsabilidade é deles. Assim como a responsabilidade pelo nosso pecado é nossa, seja ele qual for. Seja ele comer um pedaço do bolo que ficou na geladeira e que a mamãe e o papai falavam para não comer. Seja ele roubar uma balinha de um bombom de um supermercado. Sejam eles pecados muito mais sérios, como assassinato, como adultério, como a cobiça. Nós muitas vezes queremos colocar a culpa em Satanás, ou a culpa no exterior, mas a culpa é nossa. É pela nossa vontade que nós fazemos, é pelo nosso desejo. E o texto então vai continuar, porque o Senhor aqui confronta. E Deus então diz, no versículo 13, desculpem, queridos. Então, versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Novamente, passando a responsabilidade adiante. Não era. A serpente enganou. Mas quem decidiu comer foi ela. Então, se nós tivemos a tentação, tivemos a consumação e vemos essa confrontação de Deus, que sabendo o que havia acontecido, coloca no homem a responsabilidade: tu comestes da árvore que eu disse para não comer? O homem não disse que não comeu porque não tinha como esconder. Era a única maneira dele estar daquela forma. E a culpa então é sendo passada, ou tentou-se passar adiante. Mas depois dessa confrontação, queridos, vem a parte em que muitas vezes nós não queremos ouvir. O pecado, ele traz consequências. O pecado, ele deixa marcas. O pecado, ele traz a morte. Olha o que o texto diz. Então o Senhor Deus disse à serpente em primeiro lugar: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida.
Será que Deus estava falando para aquela cobra que estava ali naquele momento? Não necessariamente. Nós sabemos que cobra não come pó. Ela pode cheirar ali, cheirar pó, não pode dizer essa palavra, né? Mas ela não come pó. Necessariamente ela vai comer animais ou ovos. O alimento dela não é essa. Rastejar, sim. Então nós vemos como isso. Mas esse texto já está a apontar para a maldição da onde que era? Para Satanás. A mulher, ele disse, versículo 16, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará a luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Duas partes aqui. A primeira delas é que esse desejo para com o marido é para que o homem, como nós vemos lá em Efésios capítulo 5, seja o líder, seja o responsável dentro de casa, para que a sua esposa seja preparada espiritualmente na condução de vida, no nutrir da sua vida, para que seja apresentada diante de Deus, sem mácula nem rugas. E olha agora para os seus lares, maridos aqui. Como que isso tem feito parte da vida dos seus lares? Futuro maridos, como que isso fará parte da vida dos teus lares? Porque o governo aqui não significa o homem ter a última palavra. O governo aqui não significa que o homem vai chegar em casa e não ter nenhuma responsabilidade também com as coisas que tem. Mas o governo significa se doar sacrificialmente, como Efésios nos mostra, para que a sua esposa seja apresentada a Deus de maneira gloriosa e plena. Contudo, há uma parte dolorosa. Há a parte que a mulher agora daria à luz em meio a dores. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, então aqui está o contraste, vistes que não ouvistes a minha voz e ouvistes outra, é por causa disto. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. A palavra nova aqui é fadiga, porque o sustento viria pelo trabalho, sempre. Mas a palavra nova aqui é fadiga. E todos nós sabemos disso, o quanto o trabalho é árduo nesse momento. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornará. Um momento que muda a história da maneira como ela era. Mas um momento também onde nós vemos, e aqui vou só repetir as palavras, sobre a tentação, consumação, confrontação, sobre a maldição. Nós vemos agora sobre a graça e a misericórdia de Deus. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Graça de Deus sobre eles, de ainda permitir que multiplicassem e enchessem a terra. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, ou seja, cobriu aquilo que lhes trazia vergonha, que lhes lembrava do pecado. O texto que o presbítero Lucas leu hoje, de Miqueias, onde Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e lá fica, para que o homem não viva na culpa. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome e também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que lhe fora tomada. Uma das pregações, melhores pregações que eu escutei sobre o inferno na minha vida, foi uma que nos mostrou que o inferno é onde a justiça de Deus se aplica. E onde Deus, então, entrega ao homem as suas próprias condições e vai deixá-los ali entregues nessa maneira, mas trazendo a sua justiça sobre eles. Se nesse momento Adão e Eva tivessem comido do fruto da vida, eles viveriam nesse estado de pecado para todo sempre. E se alguma coisa
hoje vocês acham que é ruim, pensem em alguma coisa que seja ruim. Imagine isso multiplicado exponencialmente e eternamente. Isso é inferno. Com Deus a julgar a todo tempo. E expulso o homem, colocou querubins do oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O Senhor Deus foi gracioso, foi misericordioso aqui para que esse casal não voltasse e comesse desse fruto. Isso foi graça. Isso foi misericórdia de Deus. Mas a maior delas que nós temos nesse texto, e aqui eu vou concluir, é onde nós vemos no versículo 15, na maldição que ele traz sobre a serpente. Ele fala: porém inimizade entre ti, serpente, que nós sabemos que é Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência que vem do mal, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como que se mata uma cobra, uma serpente? Se bater com um pedaço, sei lá, de madeira ou de pau no meio dela, ela não morre. Se bater no pescoço também não morre, porque cobra não tem pescoço. Tem que bater onde? Na cabeça. O que esse texto fala é que chegaria o momento em que Satanás teria sua cabeça esmagada, apesar de ferir o calcanhar do descendente da mulher. E aí vem a pergunta: o que esse texto tem a ver com o Natal? Exatamente essa promessa. Porque essa promessa se cumpre no nascimento de Jesus, da Virgem, que depois o Senhor Jesus vai viver uma vida sem pecados, vai ser ou ter o seu calcanhar picado na cruz. Mas ao final, através da sua ressurreição, ele esmaga a cabeça da serpente. Que possamos, nesse momento, nessa manhã, termos isso nos nossos corações. Vemos como que esse texto nos instrui e nos enche de esperança, para que, pela graça dele, nós possamos, ou nele, possamos entender o verdadeiro sentido do Natal. Lu, e para os próximos domingos, à medida que nós vamos chegando próximo do nascimento de Cristo, a esperança começa a aumentar cada vez mais, e ela se torna em alegria, ela se torna em gozo, ela se torna em júbilo, e ela se torna em celebração.